Presidência, tudo bem com vocês? Fala diretoria, fala minha gerência, aí como vocês estão? Gente, ó, neste momento eu vou gravar um vídeo de uma matéria do portal Carbonfy, uma matéria um pouco polêmica, tá? Mas eu acho que abre a nossa visão daquele processo ESG xiita, né? Onde que trava as organizações, trava as empresas. Eu acho que está se criando um novo horizonte. Não é que a gente vai abrir mão da sustentabilidade, muito antes pelo contrário, mas o fato nós acreditamos que, de acordo com o que acontece na Europa, é exatamente o que dita tendência no mundo, ok? E o portal justamente fez uma matéria refletindo o que está acontecendo na Europa. Vamos acompanhar? Você que é da área de negócios, você que é da área do ambiental, social e governança, você que trabalha em escritório de advocacia, contador, aproveita para curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. E vocês que já fazem parte da nossa comunidade diretoria de elite, pode engajar aí, porque vai valer muito a pena, tá ok? Bora lá para mais um vídeo. A crise do capitalismo verde. A capitulação, o grito de socorro da Europa e o desmonte da burocracia ESG. ESG quer dizer ambiental, social e governança. Tá ok? Vamos lá. Em uma das maiores reviravoltas da década, a União Europeia recua em suas próprias regras de sustentabilidade, cedendo à pressão da indústria e admitindo que o custo verde se torna impagável. Gente, é natural que a gente venha querer trabalhar fortemente, principalmente a gente que trabalha dentro das nossas empresas, das nossas organizações, querer cuidar do nosso planeta, né? Nós temos um único CEP, ok? Que é o planeta Terra. Então todos nós devemos cuidar. Mas uma vez que a burocracia, na verdade, quando Max Weber criou na escola de administração a teoria da burocracia, via de regra a burocracia ela é bom, porque tem normas e procedimentos a serem seguidos. Qual o problema? Quando há o excesso de burocracia, que é chamado de burocratização. Então, o excesso da burocracia chama-se burocratização. Então, isso, o próprio inventor dessa teoria, dessa corrente de administração, falou que o excesso é maléfico, ou seja, tudo em excesso é ruim. Então, neste caso que a gente vai estudar aqui, é exatamente isso que Max Weber, quando criou a corrente da burocracia, é justamente isso que a gente vê na Europa, o excesso. E aí acaba inviabilizando os negócios. Mas eu não vou dar spoiler, vamos ler aqui, acompanhe comigo, tá ok? Vamos lá então. O berço da revolução ESG acaba de atear fogo à sua própria bandeira. Eita! Em uma das maiores e impressionantes reviravoltas da década, parlamentares europeus confirmaram um acordo para restringir drasticamente uma série de novas e complexas diretivas de sustentabilidade. O movimento não é uma reforma, é uma capitulação. É um grito de socorro da indústria europeia que alerta que a montanha de burocracia verde estava se tornando um entrave à competitividade e uma sentença de morte à sua batalha contra a China e os Estados Unidos. É o fim da era do idealismo ESG e o início de uma nova fase, onde o pragmatismo econômico brutalmente volta ao centro do palco. Pessoal, aqui nós podemos entender que eles foram para um lado ultra radical,
na sustentabilidade, ok? E criaram normas e procedimentos, leis, toda a parte regulatória, de uma maneira que engessou o processo industrial. E aí, naturalmente, os países da União Europeia acabam perdendo competitividade. É muito mais fácil um grande investidor, uma grande indústria, ir na China, aonde que a exigência é menor, obviamente não tendo toda a garantia de ESG que tem na União Europeia, mas ele consegue o quê? Consegue escala, ele consegue custo menor, markup, ele consegue trazer produtos de fora para dentro do país, coisa que ele não consegue fazer dentro da sua própria nação. Ou seja, isso é um processo maléfico. Esse é um processo que acaba deteriorando a economia desses países. Ok? E fica o alerta para o Brasil também, principalmente na parte ambiental. Lógico que nós temos que ter regras severas, sim, regras claras, mais do que severas, regras factíveis, regras claras, como eu já falei, entende? Para que as empresas possam ter meios para que possa avançar em direção à sustentabilidade de maneira sustentável economicamente. Não é verdade? Então, na verdade, o tripé ambiental, social e governança, na verdade, eu coloco até mais um, que é o quê? Um quadriedo falar do quê? 4 lados, o quarto seria econômico. Então, seria EESG, entendeu? Então, econômico, ambiental, social e governança. Porque só assim as empresas irão poder sobreviver economicamente. Nós dependemos da economia. E lógico que as empresas, a partir do momento que a parte regulatória, governamental, trabalhar de forma clara, a gente consegue atingir o objetivo. Tá ok? E vamos lá. Olha, o diagnóstico e a retirada. A decisão é a consequência direta do diagnóstico do homem doente da Europa. A indústria do continente, especialmente a alemã, está em uma crise existencial. E a legislação ESG, que deveria ser a bússola para o futuro, se transformou em mais um custo Europa. Ou seja, não tem um custo Brasil? Está se tornando um custo Europa muito pesado para as empresas. E, consequentemente, não tem jeito. As indústrias irão repassar esses preços, não é isso? Para os seus respectivos consumidores. E aí é onde que tem um impacto brutal na economia, na inflação, em todos os aspectos macroeconômico, microeconômico de cada país, nesse caso também do continente. Tá ok? Então, olha só. As implicações para o cenário brasileiro. O recuo tático em Bruxelas, no entanto, representa uma vitória estratégica para Brasília. Olha aí, tem um detalhe aqui nessa matéria muito importante, tá? A capitulação europeia retira, de forma dramática, a autoridade moral de Bruxelas para impor suas controversas regras ambientais para as partes comerciais. Poxa, você vai exportar um produto para a União Europeia, tem umas regras, assim, absurdas, ok? Então, assim, e principalmente aqui no Brasil, vocês sabem que, como está até escrito aqui, eu vou até ler para depois comentar, a mais famosa delas, a lei do antidesmatamento, o que ameaçava o agronegócio brasileiro. Agora sou hipócrita. Ou seja, vocês estão me cobrando, mas vocês não estão praticando. Então, Brasil, peraí. E detalhe, tem áreas que são permitidos pelo IBAMA, tem áreas que são permitidos pela legislação brasileira, entende? A fazer desmatamento controlado. O agronegócio brasileiro
tem a maior reserva ambiental do planeta. A União Europeia, de fato, não tem moral para falar com o Brasil. Não tem, porque queimaram todas as suas reservas naturais. Olha o momento, porrada neles. Tem um quadro aí, gente. Se você não assistiu ainda, nós temos o quadro Porrada Neles. Então, brincadeira, obviamente, né? Só para descontrair aqui. Mas é fato, pô. Então, e mesmo você fazendo todo o cultivo, todo o manejo, sabe? Ou criação de gados em uma área regularmente, dentro da legislação, dentro das diretrizes das normas e procedimentos brasileira, eles não querem deixar com que a gente venha exportar para lá. Então como é que faz? Entende? Poxa, a gente está preservando e preservando muito. Cara, para chegar perto do nosso agro, pelo amor de Deus. Nós temos safra, safrinha, safrão, temos tudo, né? E temos floresta, temos área de preservação permanente, né? Que é preservação ambiental. Temos tudo isso. Pelo amor de Deus, nosso agro é show. Sou fã do nosso agro, né? E aproveita, já curte, comenta e compartilha, já manda para aquele amigo do agro lá, para todos os grupos, para poder dar essa notícia aí. Inclusive, quando vier um gringo aí perturbar, ó, lê isso daí, por favor. O episódio também coroa a tese de que, na sigla ESG, a letra mais importante é o G de governança. A revolta não foi contra a sustentabilidade, tá ok? Do ambiental, no caso, mas contra a burocracia e a má gestão do processo regulatório. A saga serve, por fim, de alerta para o Brasil sobre os perigos de se criar uma indústria de regulação que, em sua ânsia por perfeição, acaba por sufocar a própria economia que deveria proteger. Gente, olha só, a sigla ESG, o E é de ambiental, ok? Traduzindo, o S é de social e o G é de governança. O ESG está contido dentro da sustentabilidade, tá? Então, só para efeito de conceito aqui que eu estou explicando a respeito da matéria, tá bom? O pêndulo da história. Eita Deus, vamos para cima. A retirada da Europa de suas próprias regras ESG é o som do pêndulo da história balançando de volta. Não é o fim da sustentabilidade. Não é o fim, ok? Na verdade, ele tirou algumas regras. Não todas, muito antes pelo contrário, tá? Continua sendo com alta integridade, alto nível de criticidade, entende? E também de rigidez, continua sendo, tá? Por mais que tenha diminuído aqui bastante coisa, mas continua. Mas é, sem dúvida, o fim de uma fase ingênua e idealista. Porque, de fato, gente, quando você sobe demais a régua e não consegue cumprir, imagina, é muito bom na teoria, mas e na prática isso daí? E para economia? Entende? É ruim. A era do protagonismo começou. E nela, o debate não será mais sobre o que fazer, mas sobre quanto custa e quem paga a conta. Eu adoro a sustentabilidade, tá? Para quem não me conhece, eu fui executivo nas maiores empresas do país, empresas nacionais e multinacionais, como, por exemplo, Leroy Merlin, Casa e Vídeo, SBT, Record TV, Nelson Willis Advogados, FFA Advogados, né? Grupo Arnone e presidente do Instituto Global. Então, acumulei cargos como diretor executivo, vice-presidente e presidente. E o último que eu saí, o último grupo, foi o Instituto Global ESG. Inclusive, na ocasião, eu contribuí também para instalar a nossa sede em Brasília, que foi um trabalho fantástico feito pelo Grupo Arnone. Outro trabalho fantástico foi a criação da Frente Parlamentar ESG na Prática,
que continua sendo assim uma iniciativa muito poderosa, muito boa, né? E eu fico feliz de ter participado desse processo, né? Então, como presidente, a gente olha assim, obviamente o mérito não é meu, o mérito é todo do grupo, mas por ter participado, estar lá, idealizado, ter visitado o terreno, casas e tal, e a gente ter achado aquilo ali foi muito bacana, né? E justamente a gente colocou o Instituto Global ali, e foi a primeira coisa que eu falei para o Sherman, nós temos um problema, porque o Brasil não abraça a causa. Então nós precisamos ser a mola propulsora para isso. E de fato, mérito do grupo, conseguimos implementar ali, e vimos que, poxa, vem crescendo essa onda ESG, mas não xiita. Uma coisa também, gente, olha só. Vamos falar de diversidade, né? Eu cheguei para o empresário, ele falou, nossa, Pablo, nós temos aqui 80% de LGBTQIA+, não sei o que lá. Eu falei, olha, então você não tem diversidade. Você tem a diversidade. Qual é o percentual que a população brasileira tem e que representa essa população? Quantos por cento? Me responde. Então, é dentro dessa variável que você tem que trabalhar. Porque senão você acaba criando uma adversidade de diversidade dentro do seu contexto, dentro da sua empresa. Ah, Pablo, mas é polêmico. Gente. Oxi. É o contexto da história, é o contexto do país. Entende? Tem muitos RHs que causam transtorno dentro das suas respectivas organizações por querer estar bem na fita. E tá errado. Tá errado. Me prova o contrário, então. Entende? Então, assim, tem que ser... O tema diversidade, por exemplo, tem que ser algo fluido. Algo que impulsione a organização a crescer, evoluir, prosperar e dar oportunidade para os seus dentro de uma lógica de gestão sistêmica e contingencial. Ok? Então, você que é CEO, vice-presidente, CEO, CFO, CEO, preste atenção nesses detalhes, que é importante para a sua organização. E você que é empresário, já sabe o que fazer. Bom, chega ao final aqui de mais um vídeo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque aqui nós estamos aprendendo e evoluindo junto. Comente aqui o que você achou, contribua para o nosso sucesso. E para você que está chegando, seja bem-vindo à nossa comunidade de Diretoria de Elite. Valeu, um abraço!